Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Castelo de Areia, o podcast que constrói e reconstrói a saúde das nossas crianças. Aqui vocês sabem, né? Maternidade, paternidade, de forma leve, descomplicada, tranquila, gostosa e solucionando aí todas as mentiras que a gente vê também dentro de rede social. Aqui é sempre muito embasado em evidência científica. Eu sou a doutora B, pediatra, e tô aqui com a minha dupla dinâmica, a doutora Jéssica Pinha. Também pediatra. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante, porque quem nunca ficou com o coração apertadinho, né? Exato. Quando vê o filho tossindo, quando vê alguma criança com chiado, ou quando recebe um diagnóstico de bronquiolite. E para falar, né, sobre a bronquiolite, a gente trouxe a doutora Mariana Farias. Seja muito bem-vinda, você foi muito aguardada, muito esperada. Seja Esse bem-vinda, episódio Mari. vai Ser um sucesso. Já é um sucesso. Seja muito bem-vinda, Mari. Né? Obrigada pelo convite. A Mari é pediatra, é pneumopediatra. Ela atua também no Espaço Vida lá, né? Atendendo os nossos pacientes com asma, com bronquiolite, com melecas e com... E afins. Tossiu, manda pra Mariana. É assim que a gente faz. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada. Bom, Jéssica, Betina, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, para informar as famílias, né, sobre um tema tão importante, que está tão em evidência, com muitas novidades, né, e num momento bem complicado, com muitas internações hospitalares e internações graves. Então, acho muito importante que os pais e as famílias saibam identificar a doença e o que esperar, né, e a gente poder trabalhar junto para a gente ter um desfecho favorável no final aí da doença. Perfeita. Bom, vamos então começar falando do início, né, gente? Do basicão, Mari, né? O que é bronquiolite? Bom, bronquiolite, de uma forma bem tranquila para vocês entenderem, né? É considerado o primeiro resfriado que uma criança possui e que a gente tem repercussão na mecânica ventilatória torácica. Ou seja, a gente tem um bebê que geralmente acomete a partir dos 2 anos de vida, 2 anos e meio, em que ele pega um resfriado que inicia normalmente e em algum momento ele começa a mostrar alguns sinais que esse resfriado está começando a ficar um pouco diferente do normal e ficando um pouco mais grave. Então, ele é uma inflamação que acontece nos bronquíolos, que são aqueles caninhos, né, do pulmão mais periféricos, mais estreitinhos, e aí o ar consegue entrar, mas não consegue sair, por causa da inflamação causada pelo vírus. E aí, com isso, essa criança vai tendo outros sintomas, além da tosse, começa a poder ficar mais cansadinho para respirar, os pais notam que ele está com mais esforço, está fazendo mais força para colocar o ar para fora, a respiração fica um pouco mais acelerada, né? E aí a criança começa a ficar mais chatinha, não mama, pode ser que ela comece a ter um sono muito ruim, né? Alguns casos mais graves, a criança pode ficar com os lábios roxinhos, com os dedinhos do dedo meio roxo, né? Que aí a gente já tem um quadro mais avançado e um mais grave da doença até chegar a esse ponto. Então, o reconhecimento precoce desses sinais e sintomas de gravidade é muito importante pela família, que são os primeiros a testemunhar esse tipo de gravidade, de sintomas, né? Tá dentro de casa. Sim. E muito importante acionar o seu pediatra para tirar dúvidas e ajudar a reconhecer esses sinais de gravidade e orientar para ir a consulta ou em emergência, eu acho que né? aí também entra um ponto importante, né, gente? Dentro da pediatria, a gente nunca fala assim, um bebê principalmente menor de 2 anos, isso aqui é só um resfriado, mãe, fica tranquila e não tem nada. Na verdade, o pediatra vai fazer o papel contrário, né? Opa, calma aí, se tem uma criança com resfriado, tem que observar, porque é isso que a Mari falou, né? O vírus migra ali pro pulmão em 2 a 5 dias, então começa toda essa exacerbação da doença. Então, pra gente nunca é só um simples resfriado. Cara, a eu ia gente falar sempre isso agora. em alerta máximo ali, né? Pra ver a evolução propriamente. E quanto mais novo o bebê, Pior. pior É. né? Exato. Quanto menor o bebê, pior. Bom, a gente Exato. tem que ficar de olho, ficar em contato mesmo com o paciente. E aí, nessa hora, o nosso suporte é fundamental. Isso. E principalmente nessa época do ano, né? A gente tem uma incidência de bronquiolite viral aguda aqui no Rio de Janeiro, né? Isso varia em estados do Brasil, a gente tem sazonalidades diferentes do vírus. Isso. Então, aqui no Rio de Janeiro, a nossa sazonalidade, ela foi antecipada há alguns anos. Então, a partir de fevereiro, a gente já consegue ver casos de bronquiolite aqui no Rio de Janeiro, né? Com ápice ali em torno de março, abril e maio, né? Onde a gente tem uma incidência maior de casos novos. Então, quando a gente está na temporada,
é mais importante ainda Ficar de olho, ficar né? de olho nos E- bebês pequenos com o primeiro resfriado. Total. E a gente tem visto os últimos anos, assim, uma piora sempre, né? Todo ano parece que piora. Eu tava conversando com outros pediatras do norte e eles falaram que lá a sazonalidade deles é diferente, claro, né? E eles estavam falando que, assim, eles tiveram um pico muito grande e que tá durando muito mais tempo. Então, provavelmente é o que vai acontecer aqui no Sudeste também, né? A gente tem visto meio um caos, assim. Então, por isso que é importante esse podcast pra gente falar sobre sinais de alarme, como tentar prevenir de alguma forma, enfim. E aí, puxando sobre isso, Mari, por que assim, no outono e inverno é quando a gente tem a maior proliferação aí do vírus da bronquiolite, né? Por que isso acontece mais agora mesmo nessa época do ano? Bom, isso varia com aí puxando um pouco da epidemiologia, né? A gente tem as séries históricas de circulações virais independentes, né, em relação à sazonalidade e à região, né? Isso. Então, a gente tem prevalência de sincicial respiratório, diferente em sazonalidades na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Rio de Janeiro, e principalmente no Brasil, por ser um país de dimensões continentais, nós temos incidências de picos diferentes de sincicial respiratório e de outros vírus, do norte, nordeste, Isso. sudeste, sul, né? Onde E eu passei... geralmente sempre em outono e inverno, né? Que é onde todo mundo fica Isso, mais aglomerado, isso. mais junto. E aí os vírus, eles rolam Fazem a solto, festa, né, né? gente? E o principal deles, Todo né? mundo tocando- grudado, espirrando numa sala. Exatamente. Exato. Até a gente fica doente. Perfeito. Exato, Não, com e assim, certeza. puxando até o gancho, o principal agente causador de bronquiolite é o vírus sincicial respiratório. Famosíssimo, né, gente? Famosíssimo. Principal causador da Aham. bronquiolite, mas lembrando que ele não é só o único, né? Nós Exato, temos perfeito, outros Mari. vírus que podem causar, né? A gente Perfeito. está tendo um surto de influenza principalmente no Rio de Janeiro hoje em Aham, dia. Com Então, certeza. influenza Muita, né? também causa bronquiolite. Exato. Covid também causa bronquiolite. Rinovírus, adenovírus, né? No Importante. fim, né, a identificação do vírus se torna talvez interessante para algum perfil de pacientes, em que principalmente os pequenos, porque a gente já sabe o que esperar, né? Então, às vezes, um diagnóstico de sincicial respiratório durante uma internação hospitalar, Isso, perfeito. ou até mesmo durante o acompanhamento com seu pediatra, em que Isso. a criança ainda não tem critérios para internação, Isso. é importante a gente fazer o diagnóstico do vírus, porque a gente consegue ter uma ideia do que esperar nos próximos dias. Olha, eu não sei né? vocês, mas eu sempre, quando positiva um sincicial respiratório, que a gente pede, né? Sim. Criança pequena, tá tossindo, aí eu peço. Influenza, Covid. Sempre quando positivo eu começo. D1, D2. Eu também. Aí eu fico ali. Qual o D de doença? Qual o dia de doença hoje? Porque aí é justamente o que a gente É. falou no início, né? Sobre essa evolução do vírus e sobre a evolução aí da inflamação, do processo inflamatório que acontece dentro do pulmão. É. Você acaba E aí, ali, meu assim, Deus. quais eu sei que você já falou, Mari, mas fala assim, Só dá assim uma. geral mesmo, assim, agora, sinais de alarme que os pais precisam prestar atenção aí quando pensa em bronquiolite. Bom, então, a partir do momento que a criança começa a manifestar sinais de gripe, né? De resfriado comum. Coriza, tosse, espirros, né? Geralmente, ali em torno dos primeiros 2 dias, é como se manifesta. A partir do 3º dia, se a criança começar a tossir mais do que o normal, começar a mamar picado, ou seja, uma criança que mama peito, né? Por exemplo, os pequenininhos, há menos de 6 meses em aleitamento materno exclusivo, né? Você já tinha aquele perfil de mamada, começa a mamar menos, aí bota no peito, aí começa a tossir muito e sai do peito. E aí toda hora vai e volta. E aí você começa a observar que a barriguinha levanta, desce, as costelinhas começam a afundar. Famoso sinal de esforço respiratório, Sinal né, de gente? esforço Importantíssimo. respiratório. Tem que saber identificar. Exato, Importante. que é o que o seu pediatra vai te perguntar na hora que É. você for fazer uma consulta ou uma Tá interconsulta. respirando muito rápido, Tá respirando me fala. muito rápido, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, se você observar, né, uma frequência respiratória, a barriguinha sobe e desce muito rápido quando a criança principalmente não tem febre. Porque a gente sabe que quando a criança com febre, ela também isso, acelera a perfeito. frequência respiratória. Uhum. Mas não é só isso, né? A Uhum. criança tá sem febre. Que muitas das vezes o sincicial respiratório pode cursar sem febre ou até com uma febre muito baixa. Uhum. Então, a gente vê um aumento de frequência respiratória, associado a sinais de esforço, como eu disse, né? A barriguinha entra e desce muito rápido. Costelinha A dá gente pra vê ver a costelinha bem, né? bento vem Uhum. na hora do movimento respiratório. Algumas crianças aqui, o pescocinho começa a afundar Uhum. também, né? Numa tentativa de tentar puxar o ar, que tá difícil para entrar. E alguns até abatimento de asinha Isso. do nariz, né? A asa do Nariz nariz abrindo abre e fechando. e fechando né? junto com o movimento respiratório. Então, isso são sinais de gravidade. Então, são sinais que a gente tem que observar precocemente
acionar o seu pediatra e levá-lo à emergência para uma avaliação. E quando é que a gente Perfeito. começa a se preocupar, assim, se é bronquiolite, se complicou? Porque às vezes a bronquiolite ela pode complicar, né? Com uma pneumonia, com alguma outra infecção. Quando é que a gente, assim, tem que pensar em não perder a hora de abordar essa criança? Bom, geralmente, então, como a gente falou antes e vocês comentaram, a gente conta os dias da bronquiolite, né? Geralmente a partir do 4º a 5º dia de doença, onde a gente está no pico auge da doença, onde a gente tem o pico de inflamação, onde a gente tem os piores sintomas, onde a criança tem mais risco de internar. Então, nesses primeiros dias, a gente não espera uma infecção bacteriana concomitante, né? Então, a gente começa a observar a evolução natural da bronquiolite. E depois que vai passando do 5º, 6º, 7º dia, onde a gente tem o arrefecimento dos sintomas e a gente tem, de repente, um retorno da febre ou uma piora clínica que não estava sendo esperada no momento, que a gente está esperando uma melhora depois do 5º, 6º dia, e a criança piora. Então, é um sinal de alarme. Então, a gente pode ter uma infecção bacteriana adjacente, que nos pequenininhos o mais comum é pneumonia, né? Sim. Mas também podemos ter uma otite média. Isso. Né? Muito catarro Meleca, dentro né? da Poço viária de meleca, superior. que eu E a chamo. gente sabe que tem crianças que podem ser muito secretivas e crianças que não são tão secretivas assim. Isso depende de um perfil fenotípico, né? Que aí vai da Sim, história sim. clínica, história familiar e outras coisas que são levadas em consideração, né? Então a gente fica de olho dessa forma. Bom, vamos agora para as perguntas dos seguidores, doutora Jéssica. É verdade. Eu gosto dessa parte, Ô, Mariana. Mari, a é uma gente das vai partes falar que eu algumas mais gosto. perguntas aqui para você responder. A primeira é a seguinte: bom, toda tosse em bebê é uma bronquiolite. Mito ou verdade? Totalmente mito, né? A gente gostaria que a maioria das vezes Isso. fosse só realmente uma tosse, né? A gente tem um percentual, não é um percentual pequeno, mas também não é absurdo, de crianças que vão ficar resfriadas nessa sazonalidade e não vão desenvolver bronquiolite. Isso também é o mais comum de acontecer, né? Então, Que bom, pelo amor de né? Deus, Eu tenho até não uma seria coisa engraçada horrível, pra né? falar, que não é criança não, né? Mas quem foi no show da Lady Gaga ficou doente. Eu falei, foram milhões de pessoas, todo mundo saiu dela com aqueles leques balançando. Os vírus. vírus correram Você já solto. saiu de lá resfriado, Já entendeu? Total. Então, como é que Então, você vai isso é um ficar numa mito, né? creche, numa escola, né? Então, é mito do mito do mito, Sim, não é a verdade? tosse é um sinal, né? Um sintoma comum, tanto para um resfriado comum E é inicial. uma proteção da via aérea Exato, também, né, gente? exato. Não é reflexo, vilão, na verdade, né? Claro, com Exato. certeza. Perfeitíssima. Bom, próximo. Só antibiótico resolve bronquiolite. Cara, eu ia- Mito ou verdade? Não, também super mito. A gente não tem indicação nenhuma de usar antibiótico na bronquiolite que está evoluindo de uma forma esperada e que a criança não tenha nenhum outro sinal de comprometimento de infecção bacteriana, como a gente falou, né? Então, o antibiótico ele deve ser utilizado dentro de um contexto da bronquiolite para a gente tratar uma infecção secundária, mas nunca de uma causa inicial. Porque de bronquiolite é vírus, né, É gente? E é. o antibiótico mata bactéria, não vírus. Exato. Então, não, a gente não tem Não, essa não vai indicação. fazer. Agora, essa é bem legal também, né? Porque essa todo mundo pergunta, e não é todo mundo. Todos os avós, os tios, as pessoas que dão pitacos, né? Uhum. A pessoa que passa na rua e vê uma criança tossindo acaba perguntando se pode fazer inalação com soro para bronquiolite. Um soro puro. Por que eu não posso fazer uma nebulização, uma inalação com soro puro na criança que Acho tá que com essa é bronquiolite? campeã no WhatsApp, né? Essa é campeã. Mas É. não vale uma nebulização? Não, gente, não vale. Antigamente se usava bastante nebulização, Pois é. né? A nebulização nada mais é do que uma forma de administração medicamentosa, né? Então, da mesma forma que a gente tem medicação via oral, via puff, venosa, né? A gente tem a nebulização, que é uma forma de administração. A nebulização, em alguns contextos de crianças muito secretivas, podem ajudar na toalete. Ou seja, depois de uma inalação com nebulização, a pessoa consegue fazer uma lavagem nasal mais efetiva. E isso Modifica, melhora, né? Dá umidifica modificada. as vias aéreas. Mas é importante lembrar que a nebulização com soro não impacta em nada no prognóstico da doença, né? Ou seja, a gente vai fazer a nebulização com soro num contexto para melhorar. Eu acho até que às vezes A afoga a lavagem. criança, porque ela já tá tão ali. Aí tu fica jogando uma Fica, fumaça. O grande problema, às também. vezes a criança fica ali paradinha com o nebulizador 3 minutos, né, para poder segurar, ficar quieta ali para inalar aquilo. Também às vezes pode ser um pouco complicado. Então eu acho interessante para algumas crianças, talvez não para todas, mas para algumas podem funcionar sim, principalmente para as mais secretivas. E por fim, aqui chiado é é sinônimo de asma. A criança que teve bronquiolite, se ficou chiando, significa que ela vai ter asma no futuro? Também Essa pergunta é então, ótima, né? Muito, também é mito, né? Então nem toda criança que teve bronquiolite
vai ser um asmático no futuro, né? A gente tem alguns estudos hoje em dia que associam a bronquiolite por vírus sincicial respiratório ao aumento de incidência de asma em crianças que já não teriam asma se não tivessem tido a bronquiolite por sincicial. Mas é uma associação. Mas o que isso significa? Que nem toda criança que tem bronquiolite vai ter asma no futuro, tá? A maioria não vai ter, efetivamente. Então, mas o que vai dizer é uma consulta com um especialista, tem que acompanhar o desenvolvimento dessa criança depois, a evolução, e aí não tem jeito, né? É uma resposta que não vai sair naquele momento. Então, Mari, conta pra gente como é que a gente pode ajudar uma criança, um bebê que tem um diagnóstico de bronquiolite. Bom, primeiramente, se os pais identificarem, né, que eu acho que é o objetivo desse podcast, é informativo para as famílias, para os pais. Bom, se o seu filho começou com sinais respiratórios, né, de um resfriado comum, primeiro dia, segundo dia, perto do terceiro para o quarto dia, começa a notar aqueles sinais de gravidade que a gente mencionou, que a gente conversou, eu acho que a primeira coisa é acionar o seu pediatra. Acionar o seu pediatra nesse contexto. Antecipar a consulta, Antecipar a consulta, se for o caso. Se a criança já evoluir com sinais de gravidade mais precocemente, avisar o seu pediatra e ir para a emergência também. Eu acho que é bem interessante esse acionamento, né, da emergência, a família e o pediatra que acompanha, para todo mundo conversar. Da mesma forma, a gente dá melhor assistência para a criança nesse contexto. A prevenção também é muito importante. Então, as vacinas, né? As vacinas têm que estar sempre em dia. Aqui eu acho que vale a gente falar da grande novidade, né, do ano passado, que foi o Nirsevimab, né? Sim. Que é essa vacina que tá com um valor mais alto aí. A gente sabe que é um valor caro e que não são todas as famílias que podem fazer, mas para aquelas que podem realizar, é um grande aliado aí na prevenção. Simplesmente façam, né? Isso, porque protege aí que o vírus, ele entre dentro, o vírus sincicial entre dentro da célula, né, da criança e faça todo esse estrago que a gente tá falando. Então, apesar do custo, a gente é super... Não só isso, vacinar os idosos também, né? Porque sim, a gente esquece que a gente foca na grávida, a gente foca no bebê, criança. Mas quem passa também são os idosos. Os avós, né? Mais de 60 a mais. E lembrar que também o vírus sincicial, pessoas idosas. O vírus sincicial, quando atinge pacientes idosos, faz estrago também. Muitas internações. E existe vacina, gente, também para essa faixa etária, né? Perfeito. É importante a gente reforçar, porque nem todo mundo sabe disso, né? E principalmente tem muitos avós que são cuidadores também dessas Exatamente. crianças que fazem parte, 100%. né? A mãe ganha o bebê, os avós vêm para ajudar, para cuidar. Então também é importante a proteção e vacinação dessa rede de apoio que está cuidando desse neném também. Na consulta eu sempre faço isso. Eu falo assim, para a criança. Aí coloco lá um post-it com a vacina. Para os responsáveis. Pai, e mãe, aqui, avó, gente, entra inclusive... As babás, né? também, com certeza, funcionários. E aqui entra, inclusive, a vacinação, gente, de gripe, né? Que como a gente falou, também pode causar bronquiolite do influenza, a vacinação de Covid. Então, essas vacinas, assim, tem que estar em dia para outono e inverno, assim, regra número 1, né? Vacinação regra número 1 é vacinação. Com certeza. Mais do que vacinação também, né? Você preservar, eu acho que o seu filho... Tá um lugar cheio, tá aglomerado, gente, não vai. Isso é muito Tem alguém importante. gripado. Gente, piscina de bolinha cheia de criança. Pô, não. Fica cuidado agora, e cuidado. aquela pessoa sem noção que chega na tua casa resfriada, que não lava a mão, que pega, coloca a mão na mão da criança, que beija o rosto da criança. Gente, vamos proteger o filho. Não vai fazer isso com o meu filho. Tudo acabou, isso entendeu? É muito importante que vocês estão dizendo. Isso tudo faz parte de um contexto de prevenção de doença. Principalmente nessa sazonalidade que a gente está vivendo, horrorosa, de muitos casos graves, com internações graves. Então, as UTIs estão lotadas, não tem vaga. Não tem vagas, as UTIs estão lotadas. Então, é bem complicado. Então, a prevenção, eu acho que se eu puder deixar uma mensagem mais importante para vocês... A gente, perdão, gente. Você tá antecipando a gente. Perfeita. É porque a gente sempre chega, né, na hora que a gente deixa para as pessoas uma mensagem. A gente vai deixar no final, essa aí no vai finalzinho, ser boa. Então você guarda isso pro final. Mas perfeito, né? Ok, mas era bem importante. Mas que a gente foi conversando, né? E realmente é bem isso mesmo. A prevenção deve ser Eu foco. acho que é a melhor solução, né? Prevenir é sempre o melhor remédio. Exato. E é por isso que a criança vai na consulta. Né, e do ter um pediatra para chamar de seu, nesse quesito, né? Quando começar com resfriado, começou com qualquer sinal de alarme, esteja ali presente com o seu pediatra, porque isso faz toda a diferença. Graças a Deus, gente, a maior parte das bronquiolites a gente consegue manejar em casa, né? Não precisa de internação, mas existe aquela porcentagem que Lembrei de outra coisa agora, a gente já vai ter que acabar daqui a pouco, mas só para falar que o pediatra ou o pneumopediatra, no seu caso, né?
ele também visita o paciente internado. Claro, com certeza. Quando a criança precisa internar, quando é que a gente tem indicação de chamar você? Eu chamo sempre a Mariana. Mari, vai lá ver meu paciente, por favor. Bom, Mas- de uma certa forma, quando as bronquiolites elas tendem a evoluir para casos de gravidade com internações, né? Eu recentemente acompanhei 2 bronquiolites por sincicial respiratório como médica assistente internados. E é importante, principalmente, para ajudar no manejo, né, junto com a equipe da UTI, para a gente passar informações para os médicos, né, da terapia intensiva sobre o histórico daquela família, o histórico daquele bebê, da onde provavelmente ele recebeu aquele vírus, se aquela criança tem um desenvolvimento normal, se ela vem ganhando peso, vacinas em dia. Então, a nossa contribuição, ela entra tanto na parte técnica, para a equipe que está fazendo assistência, quanto também para os pais. Nós lógico, somos né, gente, o pro apoio, meio né? de comunicação, né? Então, é. o pai, ele se sente muito mais confortável de Sim. ligar para nós, que somos os médicos assistentes, para perguntar se está tudo bem, se está evoluindo bem, se tem alguma coisa a mais que pode ser feita, né? De uma forma, de uma construção de um cuidado, de uma relação de confiança, de carinho, de apoio. E isso também é muito importante, não Eu só da acho parte que eu acho que o técnica. pediatra, ele não é só o transmissor ali de fatos, ele tem que ser também o apoio terapêutico de toda a família, né? Então, assim, tem que estar presente, porque faz a confiança, a relação de confiança que a gente estabelece é muito importante. A criança não é criança. Fala criança, são pelo menos 5 pessoas, Exato. né? Uhum. É Até que a criança é só ali, mas porque você tá com o pai, com a mãe, a avó, todo mundo ali tá preocupado, né? Com aquela. E Bom. bronquiolite é paciência, né, gente? Infelizmente, Isso. como a gente Nossa, não tem Mariana, essa feito. frase foi assim, pra mim, como Perfeito. como maravilhosa. é uma coisa que a gente realmente não tem ainda, tirando o Nirsevimab, né? Sim, que foi sim. o que entrou, Sim. que efetivamente a gente consegue tentar diminuir a chance de doença Infecção, grave. Mas que né? nem todo mundo tem acesso Que também, nem todo né? mundo tem acesso. Ainda, infelizmente. A bronquiolite, se eu posso dar um nome, é paciência. É. Porque a bronquiolite São dias angustiantes, né, viral gente? pros aguda, pais. ela tem uma fisiopatologia, ou seja, É. ela dura pelo menos em torno de 3 semanas. Então, É. a criança Nossa vai ter Senhora. 21 dias, pelo menos, de sintoma. Não tô Verdade. dizendo que são 21 dias de Desespero, inferno na né? nossa vida, mas são 21 dias em que a gente tem um processo inflamatório correndo no pulmão e de reconstituição desse epitélio pulmonar. Então, são crianças que ainda vão ter sintomas pelo menos durante 3 semanas. Então, é fundamental esse apoio do médico assistente, do pediatra, de um pneumo, se necessário, para acalmar as famílias, para observar, para ver se essa criança não vai complicar com uma pneumonia ou com uma otite. E é calma, paciência que as coisas vão se resolver. Perfeita, Mari. Nossa, Mari, que lição. Bom, e agora encerrando aqui esse podcast, Mari, qual seria então a frase que você deixaria aí pra gente construir o nosso castelinho aí e dar de dica pras famílias? Bom, seria... Olha pra aquela câmera dali, ó, Seria e fala. prevenção, né? Mais importante, porque depois que a criança tem a bronquiolite, o que eu falo é paciência. Paciência que vai passar. Mas a prevenção é muito importante porque nós temos muitas formas para conseguir nos prevenir que os nossos filhos peguem bronquiolite, né? Principalmente no primeiro ano de vida, que é o mais possivelmente catastrófico, né? Sim. Que é a consulta regular com seu pediatra, vacinas em dia, medidas de higiene, principalmente Sim. nessa época do ano em que a gente tem muita incidência de bronquiolite, caso grave, né? Lavagem das mãos, lavagem nasal, Evitar ambientes aglomerados, contato com pessoas doentes. principalmente os menorzinhos, menores de 6 meses, que tendem a ter doenças mais graves só pelo fato de serem mais novos, os prematuros, quem nasceu prematuro, então, quanto mais prematuro, mais a gente tem que proteger esses bebês, porque eles têm, só pela prematuridade em si, isoladamente, é um fator de risco para desenvolvimento desfavorável de doença. Então, E aqui outra coisa também, gente, lembrem da vacina também da gestante, né? Que a gente acabou não citando. isso. Mas é entre 32 e 36 semanas, aprovado para gestantes fazer. E tem que esperar aí pelo menos 14 dias pro bebê nascer para passar todo o anticorpo pro seu bebê, a vacina contra a Grávida, bronquiolite. bebês e idosos. E uma- vacinem. E uma novidade, a vacina, a Abísio, né? Ela tem aprovação para entrar no PNI a partir do meio do ano. Isso. Então vai Perfeito. estar na rede pública, Vai estar na né? rede pública de exato. saúde, a previsão é que ela entre agora a partir do Sim, meio do ano. Perfeito. Então, conversem com as futuras as tentantes, as gestantes, né? Conversem com o obstetra de vocês Sim. sobre essa informação dessa vacina,
que tem resultados maravilhosos de perfil Isso, de com eficácia e certeza. segurança para esses bebês que nascem depois da Que deixa o medicação. bebê imunizado aí até 6 meses, né, Mari? 3 meses, mais ou menos. Até 6 meses. seis A gente meses. até 3 meses a gente tem uma cobertura de 80%. Exatamente. Depois começa a Depois cair, de né? 6 meses, 50%. Isso, Né? perfeito. Então, mas mesmo assim, é uma medicação fantástica, maravilhosa, Com certeza. com um perfil de eficácia e E já segurança já muito disponível, né? bom. E pra já todo já mundo, disponível se para Deus todo quiser. mundo no A cabeça programa. tá fervilhando de tanta informação. coisa. Maravilhoso. Tanta informação, tanto Mari, foi conhecimento. muito bom. Muito obrigada imagina, por ter obrigada. vindo. Muito obrigada, Mariana. Gente, deixando aqui o nosso @, doutorab.pediatra. @doutora Jéssica Pinha. E Me encontre no Espaço Vida, quem quiser marcar uma consulta, quem quiser tirar dúvidas. A Jéssica @espaço vida 3_ e Isso. agora... @clinicabi.pediatra. Gente, Isso. foi um prazer. Beijo. Obrigada.